Fala comigo, tudo bem? Felipe Gibran aqui. Todo domingo eu passo para a gente bater um papo sobre a Bíblia, sobre o Evangelho. E hoje eu quero falar sobre um assunto que, em razão dos conflitos do Oriente Médio, está muito em alta, que é: será que o povo judeu de fato é um povo escolhido? Eu vou falar desse assunto pela perspectiva bíblica, pela minha leitura bíblica. Não é uma perspectiva geopolítica, sociológica, histórica, nada disso. Mas da onde vem isso? Muito se dá em razão de, na narrativa bíblica, Deus ter chamado Abraão e ter feito uma promessa a Abraão. Olha que curioso. Deus chama um homem vagante, um homem que peregrinou durante toda a sua vida, que estendeu suas tendas em várias terras, no Negueb, que sai de Ur dos Caldeus 2 vezes e vai peregrinando, e diz para esse homem que através dele todas as famílias da terra seriam abençoadas. Então a promessa é que ele abençoaria as famílias da terra. Deus, através dele, abençoaria todos os seres humanos. Então, se Deus escolheu Abraão para alguma missão, é para fazer o bem a todas as famílias da terra. E isso é curioso, que você vai lendo a Bíblia, você vai vendo as minúcias. Isso é tão legal que, por exemplo, já de cara Deus fala para ele que não queria que mais homens morressem, que não queria mais sangue humano sendo derramado. Sabe como? Sabe aquela historinha do Isaac que tinha que matar e na hora de matar aparece um cordeirinho? Então, é Deus falando: olha, nós não queremos mais mortes de seres humanos, então se as pessoas faziam sacrifícios humanos, agora para com isso. Ou seja, nós já vamos começando a abençoar a terra, diminuindo o sacrifício, diminuindo a morte. Então já começa com essa, né? Uma promessa para um cara para parar de matar gente. Olha só que curioso. E aí Deus faz essa chamada, tem essa fase dos patriarcas, que vem Abraão, Isaac, Jacó. Jacó, então, é que muda o seu nome. Tem uma passagem bíblica onde Jacó encontra com um representante de Deus, encontra com um anjo e tal, e ali naquele momento Deus muda o nome dele para Israel. Então talvez dali venha esse nome de Israel, mas é um povo que nunca esteve ligado a essa terra da narrativa bíblica. Vocês vão ver que esse momento dos patriarcas, eles não estavam ali definidos na terra, né, nessa região da Palestina. Eles ficaram 430 anos no Egito como escravos, né? Depois que eles saem de lá, no deserto, ou seja, eles eram um povo de 430 anos de escravidão, estavam no deserto, sem terra, sem capital, Jerusalém nem existia. É ali que Deus chega para eles e faz deles um povo, né? A maioria dos teólogos judeus entende que ali no Sinai, no deserto, Deus dá os 10 mandamentos, e é ali que eles começam a ter uma ideia de o que é ser povo. A partir então desses mandamentos, eles tiveram várias organizações, juízes, profetas que organizavam o povo, e Deus nunca quis para eles um rei, uma capital. Deus nunca quis para eles um espaço, uma Jerusalém. O povo é que pedia para Deus um rei. Tanto é que nas conversas com Samuel, Deus fala para Samuel: Samuel, não é a você que eles estão rejeitando, o profeta que ordena o povo, eles estão rejeitando a mim, Deus, né? E aí, por rejeitar a Deus, Deus dá a eles o que eles queriam: uma capital, um rei, um governo, um estado. Então veja que legal, Deus nunca quis para o povo que ele escolheu para abençoar o mundo um estado. Foi por rebelar contra Deus é que aconteceu o Estado de Israel. Aí você vai lembrar das histórias bíblicas, daqueles momentos do rei Saul, de Davi, de Salomão. Depois de Salomão, nunca mais eles tiveram autonomia sobre a terra. Então eles tiveram um pouquinho só de autonomia, né? Porque depois de Salomão, Roboão e Jeroboão dividem o reino, né, entre o reino do sul e o reino do norte. As 10 tribos do reino do norte nem são mais consideradas por esse povo Israel, muito pelo contrário, eles são um povo que eles odeiam, né, que é a Samaria. Então o reino do norte fica com a capital Samaria e o reino do sul fica com a capital Jerusalém. E depois disso, eles nunca mais tiveram nenhuma autonomia. Eles tiveram sobre o domínio, né, dos babilônicos, dos assírios, dos sírios fenícios, dos romanos, e nunca mais tiveram autonomia sobre Jerusalém. Inclusive,
A maioria deles nem tinha esse fetiche de retornar para Jerusalém. Isso acontece agora, recente na história, com o movimento sionista, que não é o objetivo desse vídeo, nós podemos falar disso até depois, mas muitos judeus que depois da Babilônia puderam voltar para suas terras, depois, né, do Ciro, né, liberar eles puderam voltar para suas terras, muitos nem voltavam. O texto bíblico trata isso, você vai ver vários salmos, por exemplo, sei lá, Salmo 133, Salmo 135, que são convites para eles virem, por exemplo, assim, que bom e agradável que os irmãos vivam em união. É uma tentativa de falar assim, vocês que estão fora da terra, o que vocês acham de repente vocês virem para cá, para a gente estar junto? Porque a grande maioria nem queria voltar. Tanto é que até hoje tem muito mais judeus fora daquela região do que ali mesmo, né? Porque essa ideia de voltar ali é uma ideia moderna. Existe uma idolatria do espaço geográfico de Jerusalém que sempre foi condenada pela Bíblia, né? A Bíblia sempre disse que o espaço geográfico de Jerusalém, inclusive, é um espaço de morte, é um espaço maldito, né? Você vai ver os textos bíblicos falando de Jerusalém que mata seus profetas, que apedreja os seus profetas, né? Porque eles começaram a idolatrar aquele espaço geográfico, o templo, a religiosidade, e por isso eles foram destruídos. Por isso o templo foi destruído várias vezes, a narrativa bíblica, por essa idolatria, né? A religião, ao templo, à cidade, eles foram levados cativos, né, por outros povos. Isso na narrativa bíblica, né? E não à toa que Jesus falou que ele destruiria esse templo, né, e o reconstruiria em 3 dias. O próprio Paulo, no Novo Testamento, denuncia essa idolatria, né, a geografia de Jerusalém, a Jerusalém física, né? Então, nunca se estava falando da Jerusalém física como um local de bênção. Sempre quando se fala sobre a Jerusalém que está por vir, né, sobre a Jerusalém que vai ser abençoada, nós estamos falando de um espaço que não é físico, nós estamos falando da Jerusalém de Deus, nós estamos falando não da cidade física que está lá, né, no estado de Israel, nós não estamos falando disso, nós estamos falando de uma metáfora para um novo tempo de vida. Então a Jerusalém fica como algo idealizado, um novo momento de vida dos seres humanos que está por vir, que vai haver paz, que vai... Então é óbvio que essa Jerusalém que está sendo falada não é a física, porque nós estamos falando de ruas de ouro, nós estamos falando de rios de esmeraldas. Veja que o texto é todo hiperbólico, no sentido de dizer que é uma imaginação, que é uma metáfora para um lugar perfeito, né? Assim como, sei lá, a gente fala, vou para Passárgada, um lugar na minha imaginação, que lá é tudo perfeito, né? É nesse sentido que está sendo falado ali. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá, né? Minha terra tem palmeiras, ou seja, ele está falando de um espaço que não é físico, mas um espaço que está na memória, que está na expectativa, que está na esperança, que está na cabeça. Então, resumindo, se Israel, ou se, né, o povo judeu é um povo escolhido, é o povo escolhido para abençoar todas as nações da terra. E quando a gente vê isso, foi para isso que Deus chamou Abraão, e principalmente ele vai deixar isso claro no Novo Testamento, quando ele vai dizer que ele amou o mundo e não só os judeus. E esses judeus, né, esse povo escolhido por Deus, olha como que isso é complicado, foram teoricamente então esse povo escolhido por Deus, mas por idolatrar a religião, por idolatrar a geografia de Jerusalém, por idolatrar o templo, quando Deus se fez homem e habitou entre eles, foi rejeitado e eles mataram o próprio Deus. Nem conseguiram reconhecer quem Deus era em razão de um amor absurdo, ególatra, à própria religião, à própria geografia e ao próprio templo. Então nós precisamos de pensar nisso. Esse povo foi escolhido para quê? Deus escolheu Israel com uma missão, ou o povo judeu com uma missão, porque eles precisavam de ter, o Filho de Deus precisava de nascer como homem e precisava de nascer em algum povo. Então Deus olha para a terra, pega naquele momento o menor povo, o mais oprimido, o minúsculo, que a gente acha que Israel era, mas Israel era a pulga entre todos os povos, e Deus fala, eu vou fazer o meu filho nascer desse camarada aí, da periferia dos povos, do menor povo, da minúscula, assim. Então, vai nascer dali. Então, por isso que Israel foi escolhido, para que a criança pudesse nascer. E a partir do nascimento da criança, toda a humanidade fosse abençoada. Então, não é escolhido para ser dona de Jerusalém, não tem nada disso.
deixa de bobagem que a narrativa bíblica não fala disso. Inclusive, né, o próprio Paulo rejeita a cidade de Jerusalém. Fala, não, vocês estão malucos, isso aí não é o que a gente tem que fazer. E ele diz, essa cidade vai ser pisoteada, massacrada até os últimos dias, pela idolatria que vocês fazem da cidade. Não é essa a proposta de Deus para o seu povo. Esse é um conflito que está lá no Gálatas, do Paulo repreendendo severamente Pedro em razão da paixonite, né, pela religiosidade, pelo templo, pela Jerusalém. Então se liga que esse é o recado de hoje. O Estado de Israel não tem nada a ver com o povo de Israel, que não tem nada a ver com o povo que Deus escolheu. Qual povo Deus escolheu? O homem, a humanidade, seres humanos. Esse foi quem Deus escolheu para chamar de filhos. Então abra seu olho. Então o que os judeus, Israel têm? Eles tiveram uma missão na história, de serem os genitores do Filho de Deus. Isso, nada mais. Beleza? Aquele abraço, falou, valeu!